tive alguns contatos com a palhaçaria desde o início do meu contato com o teatro. Comecei a fazer teatro na periferia de Goiânia, num projeto chamado Projeto Veracruz, que era um projeto que tinha no contraturno da escola, do projeto Escola Aberta do governo, onde os professores podiam propor uns projetos, umas horas de trabalho no contraturno, né? Chamado um professor, que era o Marlos Pedrosa, que ia às vezes até a pé para dar aula pra gente do outro lado da cidade, assim, eu morava lá depois do setor universitário, no Jardim Novo Mundo, ele atravessava a cidade, periferia a periferia, para dar aula pra gente. E foi o primeiro contato que eu tive com o palhaço, porque ele trazia algumas investigações dele dentro do teatro comunitário do que da leitura dele do palhaço, assim, né? E foi interessante porque eu tive essa relação com o palhaço, já do palhaço com o teatro físico juntos. Ele trouxe alguns textos do teatro antropológico também. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Eugênio Barba, e eram umas propostas muito loucas que a gente não entendia nada, assim, do que estava acontecendo, mas ele conseguiu formar um grupo muito coeso, assim, a gente acreditava muito que a gente ia ficar junto pro resto da vida, e havia essa intensidade, sabe? Era um lugar de salvação. Inclusive, era um lugar de salvação para mim. Era a melhor parte da semana, o dia que eu ia no sábado para fazer teatro. Um dia, minha mãe me esqueceu trancado, e tinha aula de teatro logo em seguida, assim. Eu acordei e era tipo 8 horas, aí eu tinha me arrumado, chegava mais cedo e tal. Aí eu fui sair e a porta estava trancada e eu tinha aula de teatro. Eu me senti tipo um gato acuado. Como assim? Eu vou ficar sem ir na aula de teatro, eu vou ficar 15 dias entre uma aula e outra? Tipo, que vida é essa, né? A vida não tem mais, não vai ter sentido. Que bosta, esperei a semana toda. Aí eu fiquei olhando, pensando em quebrar a porta, como é que eu fazia e tal. Aí eu subi no armário, saí pelo telhado e desci pelo outro lado, assim, morrendo de medo de altura, porque eu tinha medo de altura, nunca fiz nada parecido, assim. Aí eu saí feliz, assim, todo arranhado, cheguei na aula de teatro e tal, foi muito bom mesmo a aula de estar lá. E nesse dia eu falei, nossa, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, né, para continuar fazendo isso aqui. E eu senti que ao longo do meu trabalho, o palhaço foi aparecendo muitas e muitas vezes. Eu não gostava muito da figura do palhaço, assim, até mesmo porque nos processos que eu fiz um festival, produzi um festival que é o Na Ponta do Nariz, que existe até hoje, né? Ele não tem um compromisso de ser anual, apesar da proposta que seja anual, mas precisa ter um compromisso de ter recurso para pagar os artistas, pagar a produção, pagar o que vai acontecer, porque ele é um festival de profissionalização e de aprimoramento da linguagem do palhaço, e nasceu da vontade minha e das pessoas que estavam ao meu redor, da comunidade goiana também, assim, de querer ser melhor, de melhorar a linguagem do palhaço, a nossa relação com a linguagem do palhaço, né? A gente viveu um momento, a gente pegou o palhaço no momento em que o circo já tinha entrado em declínio há um bom tempo e está num processo de recuperação, de ressignificação, de reencontro, e o palhaço no meio disso tudo, né? Apesar do palhaço, principalmente a linha que mais me interessa não é o palhaço do circo tradicional, e sim um palhaço do teatro, muito ligado ao teatro físico também, palhaço do cinema, são os que mais me interessam, apesar do meu extremo respeito a todas as outras linhas de palhaçaria, do palhaço de rua também, que são linguagens fundamentais assim, para você compreender as potencialidades e as múltiplas identidades e possibilidades do que é ser palhaço. Na Ponta do Nariz eu também tive essa grande oportunidade de conhecer mestres da palhaçaria de múltiplas linguagens. E aí foi muito incrível, porque aí eu compreendi que existem palhaços. Palhaço é um arquétipo universal, é uma figura que tem em todas as culturas, desde os povos antigos até os atuais, as tribos indígenas. A gente trabalhou com a Sue Morrison, a gente fez um intensivo de 40 horas com a Sue Morrison, e ela trouxe a pesquisa dela e do Richard Potinko sobre a palhaçaria canadense, né? Sobre a palhaçaria indígena canadense, muito em cima do trabalho de máscara, e aí que me conectou muito ainda mais com o palhaço, porque o meu trabalho de conclusão de curso
na graduação foi em cima da linguagem da máscara, em cima da pesquisa da máscara teatral, com um foco muito grande na máscara do Capitão Spavento da Comédia dell'arte, de um espetáculo específico que eu tinha montado. E eu achei fantástico porque o palhaço propõe coisas revolucionárias. Para mim, quando o Pepe Nunes, inclusive, falou sobre o quanto a linguagem do amor, a linguagem amorosa do palhaço é revolucionária, né? Muito mais do que o riso é fundamental quando se fala de palhaçaria, porque ele é um momento catástico de conexão com o público, mas existem outros pontos de conexão e de contato com o público, né? Talvez esse seja um ponto fundamental. Qual que é o ponto? Enxergar os pontos de conexão. E o palhaço propõe isso, propõe os pontos de conexão, né? O palhaço está num momento de terror, de medo, fazendo a sua comunidade rir do medo, no meio de uma guerra. O Charles Chaplin fazendo o papel do Hitler. Qual que era a função? Destruir essa figura, né? Tornar ela risível, tornar ela ridícula, aproximar e tentar um ponto de conexão. Porque quando você tira essa figura de medo, daquele que dá medo, de um ponto mítico muito distante de você consegue começar a enxergar, começa a escutar e propõe esse caminho amoroso. Qual que era a voz do palhaço? A gente conversou muito, que é uma caminhada importante aí no trabalho do palhaço, né? A descoberta da voz. Também está nesse passo de recuperação da linguagem do palhaço aqui pra gente, né? O que chegou do que é palhaço pra gente? Chegou muito pouco, chegou o que restou, chegou uma imagem desgastada do Ronald McDonald, de um palhaço carequinha que teve seu produto vendido para a TV e teve que responder às demandas de um meio de comunicação em massa, né? Então, o que chegou para a gente? Um palhaço de festa. E mesmo assim, a superfície da superfície da superfície ainda assim nos encanta, nos estranha, nos causa sentimentos que às vezes é de medo, angústia, riso nervoso, estranheza. O palhaço pode provocar isso tudo. E até que ponto você precisa ganhar o nome de palhaço para ser um palhaço? Aí eu comecei a perceber que o meu palhaço, tentando sair também dessa esfera de aprovação dos grandes mestres, quem é que vai dizer para você se você é um palhaço ou não? Isso foi uma pergunta feita durante um fórum para o Tchakovati. O Tchakovati falou, quem vai dizer é você mesmo. Você que diz se você é palhaço ou você não é. Até mesmo porque todos os palhaços são muito diferentes uns dos outros, eles são muito distintos. Muito difícil um mestre palhaço concordar com outro mestre palhaço. Eles fizeram caminhadas muito diferentes para chegar nesse lugar de ser o seu palhaço. E aí você pode ter alunos que vão te imitar durante um tempo, vão reproduzir algumas coisas que você fez durante um tempo, mas o ideal vai ser quando eles encontrarem o caminho deles, ao ponto de talvez as pessoas, eles mesmos nunca, né? Eles têm que acreditar, mas talvez seu próprio mestre, será que ele é mesmo palhaço? Esse lugar entrou muito em conexão do que sou eu enquanto artista no mundo de hoje, do que eu quero ser, com a verdade que o palhaço propõe. O que o palhaço propõe é verdade, inteireza, presença. Não importa onde você esteja, numa tribo indígena, no meio de uma assembleia legislativa, no meio de uma guerra, lutando, no seu seio familiar. O que é ser palhaço nesse contexto? Eu acho que cada um vai ter sua resposta para essa pergunta. Para mim, é muito buscar os pontos de conexão de uma forma amorosa, verdadeira, inteira, atenta, enxergar tudo como se fosse a primeira vez, com olhar fresco, não julgar. E todas essas características são importantes na vida e no trabalho, seja no circo, na rua, no teatro, no trabalho no cinema. Tudo isso é fundamental para o trabalho do ator. E aí eu posso me chamar de ator, de palhaço, quer que seja. Isso, para mim, é o que o palhaço me traz de mais importante, assim. Não importa se eu sou um bom ou mau palhaço. O que importa é que eu sou verdadeiro naquilo que eu faço.